Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com nós nessa manhã de culto. Amém. Quero dar as boas-vindas a cada um e a cada uma de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Certamente nos conduziu até aqui com o propósito de falar conosco e que sua voz seja compreendida por cada um e cada uma de nós. Eu quero saudá-los de forma especial com as palavras que encontramos em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta à comunidade de Filipos, ele estava preso. E ele escreveu esta carta com um propósito muito especial, com o propósito de elogiar aquela comunidade. Ele diz que aquela é a comunidade da sua alegria. Os irmãos geravam alegria ao coração do apóstolo. Mas mais do que isso, ele escreve porque ele tem um propósito de conduzir de novo aquela comunidade a Cristo. A comunidade estava vivendo um tempo de desunião, de grupinhos, de política. E daí Paulo diz: não. É preciso olhar para Cristo. É preciso imitar os passos desse Jesus. E lá no versículo 2, 10 e 11, ele afirma que ao nome desse Jesus todo joelho irá se dobrar. E se dobrar diante de Deus não é vergonhoso. Pelo contrário, é motivo de alegria, porque esse Senhor, a quem iremos dobrar o joelho, Ele é o Senhor da nossa salvação. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos erguer as nossas mãos, vamos adorar esse Senhor, declarar o nosso amor a Ele e a nossa alegria de estarmos aqui na sua casa. Cantemos ao erguermos as mãos. Tu virás, nós
possam reconhecer a tua grandeza e te adorar em espírito e em verdade. E nessa adoração, ó Deus, que fazemos a ti, nos reconhecemos como pessoas falhas e pecadoras, como pessoas que, assim como a comunidade em Filipos, tem grupinhos, que deseja que a nossa vontade prevaleça, Deus, que quando as coisas não acontecem da nossa forma, Deus, nós chutamos o barco, largamos e vamos embora. Quantas vezes, Senhor, abrimos mão da tua comunidade, da tua igreja, de familiares, de amigos, ó Deus, porque achamos que essas pessoas são difíceis demais, Pai. Ó Pai, não temos disposição em servir, não temos disposição, ó Deus amado, em lavar os pés, não temos disposição, ó Deus, em colocar o outro em primeiro lugar. Nos perdoa por isso, ó Deus, porque o teu chamado para os teus discípulos é para que imitem os teus passos, e tu mesmo sendo Deus que rebaixou ao máximo, Pai, tu mesmo sendo Deus que lavou os pés, tu mesmo sendo Deus, o Senhor Todo-Poderoso, teve que pegar um jumentinho emprestado, teve que ser sepultado em um túmulo emprestado, ó Deus. Tu és o mais humilde entre todos, Pai. Nos ensina a sermos como tu és. E perdoa-nos, ó Deus, quando queremos ser maior, quando queremos estar no centro das atenções, quando queremos que o nosso nome, ó Deus amado, esteja em evidências. Ó Deus, dá-nos a tua humildade e perdoa-nos, ó Deus, quando nos exaltamos. Perdoa-nos, ó Pai, quando não imitamos os teus passos. Clamamos pelo teu perdão na certeza de que tu és um Deus misericordioso que vem ao nosso encontro para perdoar-nos e purificar-nos de toda injustiça. Assim oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela nos conforta com o seu perdão. E nós podemos declarar com toda certeza que todo esse perdão, que todo esse alívio que nós podemos viver vem de Deus, não vem de nós, não vem de dinheiro, não vem de pessoas, mas vem do Senhor Jesus. E nós não temos nem palavras, não é verdade, para agradecer a grandeza e a bondade desse Deus, mas podemos declarar por meio desta canção: não tenho palavras para agradecer. É uma canção nova, vamos cantar 2 vezes hoje, né? É uma canção nova para a nossa comunidade, mas é uma canção muito antiga também, tá? Possivelmente alguns de vocês já conheçam. Vamos cantar então. Dia após dia, me serve.
que temos, tudo que pensamos, tudo que falamos, deve vir de Deus. E se vem de Deus é coisa boa, né? Se vem de Deus é coisa grande, é coisa que vai impactar gerações, que vai trazer alegria e paz aos corações das pessoas que caminham conosco. E aos poucos vamos aprendendo, né, essa canção. A palavra nos diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus darás boas coisas aos que lhe pedirem. E nós pedimos a Deus perdão. Nós pedimos a Deus que Ele caminhe conosco. E nós temos pedido a Deus tantas outras coisas. E diante de um pecado confessado, a palavra nos diz que Deus nos perdoa. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, quanto mais Deus. Então Ele nos agracia com o seu perdão. E esse perdão, ele vem do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu costumo dizer que pessoa perdoada, ela caminha de forma diferente, ela pensa de forma diferente. Ela é conduzida a viver em novidade de vida. E pensando assim, nós podemos olhar para um mundo que vive em sofrimento. Certamente todos nós temos acompanhado a dor que essas enchentes vêm causando na vida de tantas famílias. Pessoas que perderam tudo. E a gente percebe o quanto nós também somos apegados às coisas materiais. Nós, todos nós. Talvez é difícil se colocar no lugar quando nós não estamos passando pelo mesmo sofrimento. Mas nós queremos, em uma só voz, enquanto comunidade, clamar a Deus: Senhor, tem compaixão. Tem compaixão de nós. E eu creio também, meus queridos irmãos, que tudo isso é sinal da vinda do nosso Jesus. E nós também podemos clamar a Deus que o teu reino venha em nós. Certamente, quando vemos e passamos por situações tão difíceis, situações que causam dor, perda, nós desejamos com mais intensidade a vinda desse nosso Jesus. Então clamemos por tanto sofrimento que há no mundo, tanto sofrimento que há nas famílias, que há também em nossa comunidade, talvez no ambiente de trabalho, para que Deus nos socorra e tenha compaixão de nós. E pedimos isso cantando pelas dores deste mundo. Criação.
a Neida vai nos conduzir na leitura. Então eu vou esperar todo mundo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Até aqui. Bom e reto, diz na minha versão, é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Como Deus tem apontado o seu caminho para ti? Esse Deus de misericórdia, Ele ensina, guia na verdade. Como Ele tem feito isso em nossas vidas? Por meio da sua palavra, por meio de irmãos e irmãs na fé, né? Por meio da meditação, de hinos. Eu fico impressionada como Deus fala conosco de diferentes formas. Muitas vezes nós não escutamos porque estamos presos às nossas vontades. Estamos presos naquilo que nós queremos, aí não conseguimos compreender Deus. Lutero vai dizer que se estivermos atentos, Deus fala conosco até por meio das flores, da sua criação. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que fala. E que Ele fale e que nós possamos estar atentas, e que possamos compreender que Ele quer falar a cada um e a cada um de nós nessa manhã. Cantamos mais um hino? Antes, vamos chamar as crianças, daí eles terão mais tempos, né? Mais tempo. O Miguel foi para casa hoje já? Fugiu a pequena ovelha. Mas temos uma aqui que nós já estávamos com saudades, né? Eu vou chamar a Jaque e o Norberto à frente para a gente orar. Não quer vir? Mas vamos orar daqui, né? Nós oramos daqui, daí depois ele acompanha, né, os orientadores. Possivelmente o Miguel também vai participar, deve ter ido em casa. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós somos gratas, porque o Senhor nos chama a colocar os nossos dons e talentos a serviço do Teu reino. Te damos graças pela vida da Jaque e do Norberto, Deus, que estão aqui para falar do Teu amor e da Tua palavra aos pequenos. Que o Senhor também possa falar ao coraçãozinho do Tomás e que ele possa compreender a Tua doce voz, ó Deus. Seja Tu com eles, acompanha-os em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada escolinha lá para vocês. E nós que ficamos, cantamos mais um hino antes da mensagem. Abra os olhos do meu coração.
dias, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo 2, os versículos do 1 ao 13. Se todos encontraram, eu passo a fazer a leitura. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Até aqui a leitura da carta do apóstolo. Que a palavra de Deus seja bem clara aos nossos olhos, ouvidos, que o nosso coração possa compreender a palavra dele. Amém. Alguém aqui, por um acaso, já teve alguma experiência com conflitos domésticos? Não. Os conflitos domésticos, eles acontecem, né? Às vezes, muito mais do que o que gostaríamos que acontecesse. E esta comunidade está vivendo um conflito doméstico interno. E é interessante que, assim, sempre que eu leio a carta de Filipenses, eu fico pensando, antes, né, do apóstolo apontar os conflitos, ele faz o quê? Uma série de elogios, né? E a gente olha e diz, eu quero estar nessa igreja, né? Que igreja boa, as pessoas servem, fazem missão, diaconia, foi uma das igrejas que mais apoiou o apóstolo Paulo. E daí, quando o apóstolo começa a apontar, daí a gente começa a ver, né, o que os olhos não conseguem ver no primeiro momento. E às vezes é assim também em muitas famílias, né? A gente olha, que exemplo, não deve ter nenhuma briga ali, né? E na verdade tem, porque isso faz parte do ser humano, faz parte de nós, né? Enquanto pessoas pecadoras. Há conflito,
né? Alguns menores, outros maiores, e também existia conflito naquela igreja, naquela comunidade que era um modelo, né? Que era a comunidade da alegria do apóstolo Paulo, né? Tanto que ele diz: completem a alegria. E se a gente começa a ler ali no início, a gente vai perceber que aquela comunidade trazia de fato muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. E nas cartas destinadas às igrejas, nenhuma delas recebe tanto elogio quanto a comunidade dos filipenses, né? É uma comunidade exemplo de fato. Nas palavras do apóstolo, é possível perceber que essa comunidade era diferenciada. Não é sem razão que ela é a comunidade que gera alegria ao coração do apóstolo. Lá, as atividades comunitárias eram conduzidas especialmente por mulheres. Lembra um pouco Niterói, aqui também nós temos uma liderança muito forte de mulheres. E lá era assim também, as mulheres, elas faziam parte da liderança, pegavam firme, desenvolviam um bom trabalho. E era uma comunidade profundamente engajada na diaconia e com forte visão missionária. Filipos foi a igreja mais parceira do apóstolo Paulo em todo o seu ministério. Socorreram-no quando ele estava em Corinto, pagaram seu salário quando ele estava sendo pastor em Corinto, pastoreando a igreja de Corinto. Ajudaram-no quando ele estava preso em Roma. Era uma comunidade que estava atenta a tudo que estava acontecendo à sua volta. E além disso, buscavam resgatar pessoas do isolamento e do desprezo, possibilitavam acolhidas e reconciliação, promoviam ações de justiça, alívio da dor e superação de discriminações. Era uma baita comunidade, não era não? Era uma igreja que a gente olhando diz: é uma igreja que está alicerçada, né, na palavra. Mas lá também existiam conflitos, né? Para quem enxerga de fora, não. Era uma igreja modelo. Mas o apóstolo Paulo ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo naquele lugar. E após elogiar o trabalho desenvolvido pelos irmãos, ele aponta, né, esses problemas domésticos, internos, que essa igreja estava lidando. E como nós sabemos, o apóstolo Paulo ele não é de desperdiçar palavras. Ele escreveu essa carta porque chegou ao seu conhecimento os problemas relacionais dessa igreja. E eu fico pensando assim, que de fato essa igreja trouxe muita alegria ao coração do apóstolo. E Paulo amava aqueles irmãos. Porque quando nós amamos, nós não abandonamos nos tempos ruins, né? Quando nós amamos, nós seguimos firme com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, mesmo que a situação não esteja tão fácil, né? E o apóstolo Paulo, ele escreveu porque ele amava aqueles irmãos, né? Estava preocupado com o que estava acontecendo naquela igreja, né? E o que estava acontecendo, né? Aqueles irmãos, eles estavam trabalhando na mesma causa, a de Cristo Jesus, na causa do Evangelho, mas não estavam com um só espírito, não trabalhavam em unidade, né? Cada um tinha um pensamento, e cada um queria que a sua vontade prevalecesse. Será se ainda temos esse tipo de problemas nas igrejas atualmente? Infelizmente, temos. Ainda hoje, irmãos e irmãs na fé lidam com esse tipo de problema. Quantas pessoas são membros da
parte da liderança, mas têm visão diferente. Né? E por conta disso, muitas igrejas gastam toda a sua energia para resolver problemas domésticos. E o trabalho que de fato importa fica de lado. Quantas vezes nós, enquanto comunidade, dedicamos mais tempo para resolver problemas domésticos e muitas vezes pequenos demais. E daí ficamos presos. Não olhamos para Cristo. Queremos estar no centro. Desejamos que a nossa vontade seja o centro. E não só isso. E muitas vezes ainda influenciamos outros a pensarem como nós. Não é assim que funciona? É como se fosse uma fruta estragada, que perto das outras o que faz? Estraga também. Com o tempo, quando você vê, todas as outras também estão estragadas. E era mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja de Filipos. E o problema de Filipe era tão sério, que no capítulo 4, no versículo 2, desta mesma carta, Paulo diz: rogo a Evodia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Pensa só. O apóstolo Paulo, ele está colocando o nome dessas duas mulheres, liderança forte, mas que porque uma queria que acontecesse da forma dela e a outra queria que acontecesse do seu jeito, estavam tendo um atrito ali. Ele disse: olha, eu rogo que você auxilie, porque essas mulheres foram importantes no Evangelho, não pode ser por coisas pequenas que vão agora, né? Se distanciar e não vão mais trabalhar na obra. E há momentos em que, inclusive, os cristãos, a liderança da igreja, entram em rota de colisão. E essas duas mulheres são exemplo disso, né? Essas duas irmãs, apesar de exercerem um papel de liderança na igreja, elas não conseguem pensar concordemente. Não conseguem trabalhar juntas. E Paulo escreve porque alguém precisa intermediar a situação dessas duas mulheres, que noutro momento foram muito usadas por Deus, mas hoje estão brigadas dentro da igreja. Para tratar os problemas que têm ocasionado essa divisão, Paulo fala sobre a importância de não fazer nada por omissão egoísta. O que é isso? É tudo isso que eu estou falando desde o início do culto. A ambição egoísta é quando não temos disposição em dar lugar ao outro e queremos que o nosso nome esteja lá, sublinhado em negrito. Que a nossa vontade esteja no centro. Se não for dessa forma, eu não faço. É difícil lidar com pessoas assim, de fato. Porque a gente sempre tem que estar abrindo mão. E às vezes abre mão até da palavra de Deus para agradar a pessoa. Está errado. Está errado. É isso que o apóstolo diz. É preciso deixar que o outro esteja em primeiro lugar. Porque foi assim que Cristo fez. Ele era Deus. E ele se rebaixou o máximo possível. E ele deseja que os seus discípulos imitem, lavando os pés se for necessário, se rebaixando quando necessário for. Nada façais por partidarismo. E talvez vocês
estejam se perguntando o que tudo isso tem a ver com a gente, né? Qual a relevância desta carta para nós, comunidade de Niterói? A gente nem tem grupinho, né? A gente vive em unidade. O que é isso, né? O que a Maria Paula está falando ali? Essa carta deve ser para outra igreja, né? Eu não trouxe errado aqui. Nós somos assim. Lembra da inconstância que nós falamos no culto passado? Nós somos inconstantes. E nós queremos aparecer mesmo, né? Muitas vezes a gente vê os famosos, quando eles vão para as festas, cada um usa a roupa mais extravagante possível, né? Porque eles desejam aparecer. No nosso caso não é a roupa, mas a gente gosta que o nosso nome seja citado quando a gente desenvolve algum trabalho. Epa, eu participei, cadê meu nome? Né? A gente gosta, né? E na verdade, não deveria ser dessa forma, né? Quando Jesus fala da esmola, ele diz que a gente tem que dar com uma mão e esconder a outra. Isso serve para as outras áreas, para tantas outras áreas da nossa vida. Não precisamos aparecer. É o nome de Cristo que tem que estar em evidência, ele tem que ser o centro de todas as coisas. É assim que tem que ser. E eu trouxe essa mensagem pensando em nós, né? Quantas vezes, né, também nós, tal qual a comunidade de Filipos, só desenvolvemos alguma atividade quando a nossa vontade prevalece. Só participamos de algumas atividades quando compactuamos com aquilo que está acontecendo. Quando o nosso grupo, as pessoas que pensam semelhante a nós, se sobressaem com as decisões. Está errado. É isso que o apóstolo diz. Dentro da igreja de Filipe estava tendo partidos, panelinhas. E isso não é fruto de Deus. É fruto da carne. Paulo diz mais, ele diz, é fruto de ambição egoísta. Isso precisa cair por terra. Porque precisamos caminhar em unidade. E quem é que nos une, gente? Quem que nos une? É Cristo. E o que Cristo manda fazer? Imitar os seus passos. E o que Paulo diz também? Sejam meus, como eu sou de Cristo Jesus. Gente, não é fácil imitar os passos de Jesus. Porque nós temos vontade própria. E a nossa carne, muitas vezes, ela quer fazer aquilo que nós nem gostaríamos de fazer, mas por impulso a gente acaba fazendo. Mas é possível que aconteçam mudanças. E essas mudanças acontecem de dentro para fora. E não é através de nós. Não é nós que geramos essas mudanças. É Deus. É Jesus Cristo que nos transforma de dentro para fora. É Ele que nos ensina a ter humildade. É Ele que nos ensina a sermos mansos. É Ele que nos ensina, naquele momento da raiva, a nos calar. E às vezes a gente se cala, até chora de raiva, né? Porque a gente queria mesmo era falar. E ainda bem que Jesus, Ele muitas vezes fecha a nossa boca e diz, é momento de tu ouvir. E sabe por que Jesus muitas vezes faz isso? Porque Ele nos ama. E Ele não deseja que nós vivamos em conflitos. Nem aqui na igreja, e nem nos nossos lares, nem no nosso trabalho, nem na escola, nos ambientes que nós passamos. O desejo de Deus é que nós sejamos pacificadores. Os conflitos, né, domésticos, conflitos com vizinhos, não sei. O desejo de Deus é que seja diferente. E Paulo escreve essa carta amando essa comunidade, falando assim, olha, não é isso que Deus quer para vocês. Vocês precisam caminhar por outra direção, olhando para Cristo. Vocês não precisam viver dessa forma que a vontade de vocês
Não, não, não. É a vontade de Deus que tem que estar no centro de todas as coisas. Em Filipos, assim como na nossa geração, talvez na nossa comunidade, em nossas casas, não sei, nos ambientes que nós passamos, tinha muitos membros que gostavam do holofotes, né? Pessoas que gostavam de ser prestigiadas, que o eu estivesse na frente do outro. Diretamente falando, Cristo não ocupava o primeiro lugar na vida de algumas pessoas. A glória tinha que ser delas. Ai, se não fosse. E ai, se não fosse. Lá havia muitas pessoas que davam espaço ao egocentrismo. Pessoas que não pensavam no coletivo. De novo, não pensavam na unidade. Pessoas que queriam ser servidas, mas não tinham disposição para servir. Está errado. E este caminho leva à morte. E para resolver esse grande problema relacional, doméstico, dentro da igreja, Paulo aponta para Cristo. Paulo aponta para a doutrina de Cristo, chamando o povo à humildade, dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Alguém aqui tem dificuldade de relacionamento? O silêncio diz que não, é uma resposta. Ou que sim. Como? Perguntou ao contrário. Às vezes nós temos essa dificuldade até com as pessoas mais próximas de nós, né? Principalmente essas, eu diria. O esposo, a esposa, né? Os nossos filhos, colegas de trabalho, vizinhos, né? Irmãos da igreja. A gente tem algumas dificuldades em caminhar com algumas pessoas. É verdade, né? Porque não compactuamos com a forma que pensam, com a forma que falam, com a forma que se expressam, com a forma que se vestem, N motivos, né? Não conseguimos nos relacionar bem com algumas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que é possível se relacionar com todas as pessoas, desde que sejamos servos humildes. Se não temos disposição à humildade, à servidão, sim, vai ser sempre difícil caminhar com algumas pessoas. E eu fico pensando que muitas vezes, quando alguém nos pergunta isso, né? O que está passando na sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está aquele problema, né? Aquele relacionamento que estava difícil? A gente fica pensando assim, mas está difícil de lidar com aquela criatura, né? Está difícil de lidar com aquele filho que está numa fase muito difícil. Acontece, né? Dizem que a fase da adolescência é muito difícil. Mas Deus diz que é possível. É possível. E as palavras do apóstolo Paulo se aplicam a situações como essas, do nosso dia a dia. Das dificuldades de relacionamentos que nós também temos no nosso dia a dia. Mas se nós achamos que não dá para conviver com algumas pessoas, o apóstolo diz para nós: tende em vós o mesmo pensamento de Cristo. E o pensamento de Cristo é que dá para se relacionar com todo mundo, desde que estejamos
dispostos a abrir mão do nosso eu e da nossa vontade. E para aplicar a doutrina de Cristo a essa situação que esta comunidade está vivendo, a comunidade de Filipe, Paulo trabalha a humilhação de Cristo. Ele trabalha a forma como Cristo foi humilhado. Mesmo ele sendo Deus infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, ele abriu mão dos seus direitos. Paulo diz o quê? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ninguém esvaziou Jesus. Não veio uma pessoa de fora e esvaziou ele, humilhou ele. Ele sendo Deus, ele esvaziou-se. Paulo nos lembra o que de fato é humildade. É quando não precisamos estar no topo. É quando nós escolhemos estar nos lugares mais simples. Deus é maior do que tudo que existe. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. E ele veio ao mundo como um bebê. E eu fico pensando em Maria limpando Deus, trocando a fralda, alimentando. Gente, isso me choca. Ele humilhou-se ao máximo. Sabe por quê? Por amor a nós. Para pagar uma dívida que era minha e tua. E nós muitas vezes não temos disposição em nos esvaziar para caminhar com alguém que pensa diferente de nós. Jesus, ele se esvaziou ao ponto de precisar de alguém que o alimentasse, que o ensinasse a andar, que o ensinasse as palavras, as cores, os nomes. O dono de tudo precisou de um túmulo emprestado. Ele quer nos ensinar algo. O Senhor de todas as coisas lavou os pés dos apóstolos. E naquela época as pessoas não usavam um sapatinho fechado como nós usamos hoje. O negócio era terrível. Humildade. E sabe quem que fazia normalmente esse tipo de serviço? Os escravos. Jesus fez. Ele quer nos ensinar algo. Eu não sei o que ele quer ensinar a ti. Mas não abra mão dessa oportunidade de aprender com esse Jesus tão manso e humilde. É tempo de abrir mão de nós mesmos, para que a vontade de Deus prevaleça. Para que a vontade de Deus seja feita. Enquanto discípulos desse Deus, nós somos chamados a nos esvaziar de nós mesmos. Somos chamados a servir. Sabe então aquela pessoa que você tem dificuldade de relacionamento? Pensa só em um nome, não precisa muito. Pensa em um nome, pensa no primeiro, né? Porque senão a lista engrandece, e daí eu tenho que ficar esperando vocês pensarem. Brincadeira. É dessa pessoa que Jesus pede para você lavar os pés. Vocês conseguiram pensar em alguém? Esse exercício pode ser feito em casa também. Pensa. Quais são as pessoas que está sendo difíceis se relacionar com elas? Mas nem sempre o problema é o outro. Às vezes é a gente. É verdade. Sempre é, José? Às vezes o problema de fato nele está em nós, nesse ego, sabe? De não querer abrir mão da nossa vontade.
E às vezes são por coisas tão pequenas, não é verdade? E a gente acaba abrindo mão de relacionamentos preciosos. Jesus quer que nós lavemos os pés dessas pessoas que tem sido difícil se relacionar com ela. Cuide não somente dos seus interesses, diz Paulo, mas também dos interesses dos outros. Discípulo de Jesus não é o centro. Ele vive de modo que Cristo Jesus seja o centro de todas as coisas. E que o nome de Deus seja glorificado por meio da vida dele. Imitemos o nosso Senhor. Esvaziemos-nos de nós mesmos. De modo que assim como foi com Jesus, o Pai também nos exalte. Porque quando Jesus foi exaltado, não foi ele que se exaltou. Vocês percebem isso nessa leitura? Ele se esvaziou. Mas quem o exaltou? Foi Deus. Deus o exaltou. Não vamos nos exaltar. Exaltar aquilo que fazemos ou que somos capazes. Deixemos isso para Deus, porque Ele fará. Porque Ele é assim. Não procuremos a nossa própria exaltação. É necessário que no seu tempo o Pai nos exalte. E que assim seja em nossas vidas, no nosso caminhar. Que busquemos sempre imitar os passos do nosso Senhor. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que dominará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares, como os Almeida, para passar os avisos dessa semana e do próximo mês. Para este mês, né? Hoje já é outubro, gente. Nós temos nas terças e quartas-feiras as reuniões dos grupos de células. Nas terças-feiras tem 2 grupos que são presenciais e na quarta tem um grupo que é online. Quem estiver interessado, é um tempo de partilhar, de aprofundar o tema do culto, né? De estudar mais a palavra. Quem estiver interessado pode falar com a Adriana, com a Cátia Corino, com o Ronaldo. Nós temos também todas as quartas-feiras, às 14h30, a reunião da OASE. Todas as mulheres são convidadas a participar, independente da idade. Não é um grupo de senhoras velhinhas, é um grupo de mulheres. Nas quintas-feiras à noite, às 19h30, nós temos as aulas de canto. Toda a comunidade é convidada a participar. Quem tiver interesse, o nosso professor, o Martin, ele faz milagres. Olha, vocês não sabem que ele é bom. Dia 14, nós teremos um culto especial com o gaiteiro Samuca. Aí nesse dia, é um sábado, né? Nós teremos a Noite dos Pastéis. Vai estar bem legal. No dia 15, no domingo, nós teremos um culto especial para as crianças. Mas não é só criança pequena, as crianças grandes estão convidadas também.
A gente está preparando um culto bem legal. É muito bom quando a comunidade vem, participa, convida os amiguinhos dos filhos para virem também, né? A gente está preparando algo bem legal. No dia 29, teremos o culto da reforma. Nesse dia, teremos a participação do grupo de canto. E também haverá uma passadia aberta a toda a comunidade, um passadia comunitário. Convidamos para cada um trazer o que iria comer em casa. Se for de assar, tranquilo, porque vai ser assado aqui. Então, nada de especial, nada demais, cada um traz o que ia comer, sem grandes gastos. Assim. Vai ser um tempo muito especial. A oferta de hoje é para o Fundo de Missão do Sino. E nós tivemos, essa semana, o aniversariante Rosimar e o Fabrício Chique. Desejamos a todos, eles não estão presentes, mas desejamos um feliz e abençoado aniversário, que Deus renove as bênçãos sobre a vida deles. Tivemos um outro aniversário muito especial. O seu Helmut e a Ana Edith fizeram 59 anos de casado, não foi? Nós desejamos que as bênçãos também sejam renovadas sobre a vida de vocês que são um casal tão especial nessa comunidade. Sintam-se abraçados, todos estão convidados a dar um abraço com eles depois. Agora, no final do culto, tem a venda dos quitutes, gente. Tem coisinhas bem gostosas lá para comprar. E lembrando que a venda dos quitutes será revertida para a campanha do telhado, que continua ativa. Nós temos nos bancos os envelopes vermelhos que são destinados exclusivamente para essa finalidade. O próximo culto será domingo que vem, dia 8, e o último culto teve 41 pessoas presentes e uma oferta de R$195. Durante o próximo hino, então, vamos cantar mais uma música.
pedido de oração ou de agradecimento? Meu cunhado Jorge. O sogro da Cátia, né? Marcos. O sogro do meu tio, ele passou agora por uma cirurgia, dentro do biópsia, agora com uma massa que estava no abdômen dele, e que Deus seja nada grave. Vamos ficar de pé? Oremos. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra, ela nos movimenta. Muitas vezes ela nos envergonha pela forma como ainda vivemos, mesmo conhecendo a Tua palavra. Nós somos pessoas pecadoras, ó Deus, e nós necessitamos sim que sempre a Tua palavra nos movimente, nos traga a lembrança de quem somos e de quem Tu queres que sejamos, ó Deus. Que sejamos mais e mais parecidos contigo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir a tantas mudanças que nós precisamos. Nós não conseguimos, ó Deus, nos relacionar com um monte de gente. Um monte mesmo, Deus. Às vezes achamos que essas pessoas são difíceis. Mas, como foi dito aqui no culto, ó Deus, nós também somos difíceis. Nós também temos dificuldade em abrir mão da nossa vontade. Queremos que ela prevaleça. Mas nós não desejamos que seja assim para sempre, ó Deus. Queremos ser como Tu és, humilde, que abriu mão de tudo, para nos resgatar da lama que nós estávamos. Nós não podemos morrer pelos outros, assim como Tu morreste por nós, mas nós podemos lavar os pés. Nós podemos, ó Deus amado, não ser o centro, não buscar ser o centro, não querer viver em grupinhos, em guetos. Nós podemos fazer isso, mas só podemos através de Ti, porque o nosso desejo, Deus amado, é que o nosso nome brilhe e que Ele seja o centro de todas as coisas, que a nossa vontade seja feita. Esse é o nosso desejo carnal. Mas nós queremos viver por meio de Ti, fazer a Tua vontade, viver a Tua verdade, seguir os Teus passos. Por isso Te clamamos pela Tua iluminação, que o Senhor nos guie a essa mudança tão necessária. Diante de Ti também clamamos, ó Deus, por tantas vidas aqui citadas que necessitam de saúde, Pai. Tantas pessoas estão passando, irão passar por cirurgias, outras estão fazendo exames, ó Deus, para tentar descobrir doenças com que estão vivendo tempos tão difíceis na área da saúde. O cunhado, o sogro da Cátia, Senhor, lembramos nesse momento, também lembramos do Marcos Aquino, lembramos, Senhor Jesus, do irmão da Deida, do tio da Nicole. Senhor, todas essas pessoas são bem conhecidas por Ti. O Senhor bem sabe o que elas precisam. Mas Te pedimos que o Senhor ilumine os médicos, para que eles também possam descobrir, Senhor, o que tem acontecido, para que possam passar uma medicação correta, Deus. Lembramos também da Marli, da Elizabeth Friedrich, ó Deus, e de tantos outros irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades na área da saúde. Sede Tu com essas pessoas, renova o ânimo, a esperança e a fé, ó Deus. Sede Tu conosco, o Teu povo, que muitas vezes não estamos com problemas físicos, ó Deus, mas que o nosso espiritual está totalmente abatido e abalado. Sede Tu com o Teu povo, renova-nos, dá-nos a alegria da Tua salvação. Lembramos de forma muito carinhosa e especial do aniversário da Dona Edith e do seu Helmut, ó Deus, do testemunho que eles vêm dando todos esses anos, como casal, como pessoas, enquanto família. Louvamos, ó Deus, porque esse firme alicerce certamente está em Ti. Eles estão firmados em uma base firme, que és Tu, Jesus.
e que eles possam ser espelho para a nossa geração. A nossa geração, ó Deus, que tem vivido de forma líquida, ó Pai, que tem aberto mão muitas vezes do casamento, porque é difícil se relacionar com o esposo e com a esposa. Ó Senhor Jesus, por isso lembramos mais uma vez das palavras do apóstolo Paulo, que é preciso, Senhor, abrir mão da nossa vontade para amar também, para se relacionar. Que o seu Helmut e a dona Edith siga sendo espelho e que eles sigam seguindo o teu exemplo, Pai. Te clamamos por cada um de nós, por todas as atividades que vamos desenvolver essa semana, ó Deus, que possamos dar um bom testemunho, um bom exemplo em tudo que vamos fazer, falar, e que os nossos pensamentos também sejam santos, ó Deus. Seja conosco, que todos os problemas que estamos enfrentando ou enfrentamos durante a semana, Pai, que possam ser solucionados. Que essa semana seja uma semana de vitória, de esperança e de paz. E tudo mais que temos a te pedir ou agradecer, fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cantamos mais um hino antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A comunidade pode se assentar. Cantamos. Que Ele seja o Deus que nos sustente hoje e para todo sempre. Amém. Vamos em paz, que possamos servir a Deus sempre com disposição, amor e alegria. E antes de sairmos, vamos cumprimentar uns aos outros, desejando uma abençoada semana e a paz de Cristo.